Viajantes, vamos chegando por aqui no nosso sofazinho da nave, que hoje eu tenho um assunto que muito nos interessa, tenho certeza, para a gente abrir essa nossa temporada taurina, que se iniciou agora no último sábado, dia 19 de abril. Estamos com o Sol em Touro até dia 19 de maio, então vamos chegando por aqui, que hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa relação com o nosso dinheiro. Muito bem, já estamos com o Sol em Touro, né? Momento que a gente vai aprender os prazeres da vida. Eu amo a temporada taurina para sempre nos relembrar de viver as gostosuras da vida, de viver os prazeres da vida, a nossa relação com as nossas finanças, a nossa relação com a nossa nutrição. E eu separei para nós, eu estava muito animada, porque eu estava esperando exatamente a temporada taurina para poder trazer para nós um estudo e um aprofundamento em relação às nossas finanças, né? Até porque Touro é o signo mais encarnatório do zodíaco, é o primeiro signo de terra, então ele fala muito da nossa estabilidade, das nossas finanças, da nossa relação com o nosso valor interno. Então, imagino que esse tema seja interesse de todos nós, em algum nível. E, em primeiro de tudo, quero deixar o meu convite para vocês. Vamos fazer uma jornada de 4 aulas de estudos aprofundando a nossa jornada Multiplicando os Peixes, em que eu vou trazer várias nuances dessa relação com o dinheiro. Serão 4 aulas ao vivo, online, com gravação disponibilizada, que a gente vai ter agora na primeira e na segunda semana de maio. Vou deixar todas as informações aqui no descritivo do vídeo para quem tiver interesse de chegar. E eu vou abordar diversos temas, diversas óticas diferentes, desde a ótica da cabala, a ótica da astrologia, a nossa relação prosperidade versus escassez, as posturas que nos levam de um estágio mais infantil para um estágio adulto e como é que a gente consegue colocar tudo isso em prática. Então, sejam muito bem-vindos e convidados a essa nossa jornada Multiplicando os Peixes. Deixo aqui para quem tiver interesse, as inscrições estarão abertas até o dia 4 de maio, porque a gente inicia na semana seguinte. E mais informações que queiram, é só vocês me chamarem aqui nesse link abaixo e vamos nos relacionar com as nossas finanças. Então, quero aproveitar esse espaço de hoje para a gente já trazer aí algumas pitadas do que é essa nossa relação com o dinheiro. E a primeira coisa de tudo, que eu acho importantíssimo que seja falada, e que cada vez mais a gente está percebendo isso, é o quanto o dinheiro ele é uma energia. E eu acho que a gente passa por esse entendimento do dinheiro em muitas camadas. Se a gente for olhar um pouquinho historicamente falando, a gente diz, né, que no início de tudo a gente trabalhava com as permutas, né? Então eu trocava a minha cenoura pela sua batata, eu trocava o meu chuchu pelo seu alface, e que aí num dado momento essas permutas começam a ficar muito complicadas, porque às vezes eu quero trocar a minha batata pela sua cenoura, mas você não tá precisando de batata. Então eu preciso esperar o momento em que você vai querer batata para eu poder pegar a minha cenoura. E é nesse movimento onde vem a Revolução Industrial e que surge o dinheiro como uma moeda de troca para que as nossas trocas sejam facilitadas. Então chega uma hora que eu tenho uma moeda e que eu posso comprar chuchu na hora que eu quero, cenoura na hora que eu quero, batata na hora que eu quero, e isso facilita as trocas. A gente passa por uma fase desse dinheiro bem palpável e bem material mesmo, que são as notas, em que eram as moedas, e a gente vem transitando por um momento hoje atual que quase não tocamos mais em notas e moedas, né? Eu falo que ainda a nossa geração aqui, a minha, ela ainda é uma geração que passou pela transição. Então eu ainda vivenciei um pouco o que eram as notas, eu ainda vivenciei o cofrinho com as moedas, mas meus filhos, né, os netos, eles já vão vir numa era quase que um dinheiro 100% virtual, onde hoje pouco
provável, né? Às vezes você chega lá com uma nota de R$100. Esses dias mesmo eu recebi um pagamento de um atendimento em dinheiro e eu brinquei com a pessoa, né? Eu falei assim, você tá me passando dinheiro porque você não sabe nem como gastar. E a pessoa falou, é verdade, eu tô repassando pra você porque eu nem sei o que fazer com essas notas. Olha que loucura. E aí eu fui transitar com as notas e em quantos estabelecimentos que eu cheguei ali com uma nota de R$50, uma nota de R$100, e a pessoa falou assim, você não tem cartão? Porque a pessoa não tinha nenhum troco. Então, olha que interessante, a gente está passando por uma transição do dinheiro que vem de um momento muito mais material para esse dinheiro mais invisível, e essa é a verdadeira energética do dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. Ele nada mais é do que uma energia invisível que ela circula de acordo com a nossa vibração. Então, a primeira coisa é que quando a gente está falando de prosperidade e abundância, eu quero que vocês saibam que a gente está falando de uma mentalidade. Não é, eu sou próspera, então quer dizer que eu tenho milhões na conta? Não. Eu sou abundante, então quer dizer que eu ganhei na Mega Sena? Não. A prosperidade, ela é uma mentalidade que se manifesta em todos os setores da nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa próspera nas finanças, na saúde, na família, nos relacionamentos, no meu profissional. E se eu sou uma pessoa escassa, essa escassez também se manifesta em todos os setores. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela nada mais é do que uma relação de mentalidade. Ela é uma relação de crenças, ela é uma relação de paradigmas. Não à toa, a gente vê muitos casos, por exemplo, das pessoas que ganham lá os seus milhões na Mega Sena e depois de um curto espaço de tempo, você vai descobrir a vida daquela pessoa e o que aconteceu com ela? Perdeu tudo e às vezes até se endividou. Por quê? Não é sobre o quanto você tem na conta, mas é sobre aonde a sua frequência, a sua vibração elas estão e aquilo repercutindo na maneira como você se relaciona com o dinheiro. Então, nessas nossas 4 aulas, a gente vai aprofundar nessa dinâmica de entender como é que eu aumento a minha vibração, como é que está a minha mentalidade, uma mentalidade próspera, quais ações que ela tem, uma mentalidade escassa, quais atitudes que ela tem e como eu vejo isso se manifestando na minha vida financeira. Olha, já passou por mim muitas pessoas, né? Eu acho que um dos temas aí top one, quando a gente começa esse nosso caminho de desenvolvimento humano, ou é relacionamento amoroso ou são as finanças. E quantas pessoas que já passaram por mim que teoricamente tinham os seus milhões na conta, mas eram pessoas altamente escassas, eram pessoas com crenças, com paradigmas de não merecimento, com sensação de que nunca tem, de que precisa... Um caso clássico são as pessoas com a necessidade de acumular dinheiro. A necessidade de acumular dinheiro é uma escassez, é uma manifestação de escassez. Do mesmo jeito que pessoas que não têm responsabilidade com o seu dinheiro, né, e às vezes gastam o dinheiro de qualquer jeito, gastam o dinheiro sem respeito, são pessoas também com mentalidade de escassez. A única diferença é que isso se manifesta de formas diferentes para as pessoas de acordo com o que elas precisam aprender em relação a essa energia da prosperidade. Muitas vezes você é uma pessoa que tem muito dinheiro na conta, mas sente um vazio absurdo dentro de você. Você é uma pessoa que é um consumista e sente um vazio imenso, né? Você tem, sei lá, 1000 pares de sapato, 1000 roupas, você pode comprar tudo que você quer, mas você tem um vazio existencial. Será que você realmente está na energia da prosperidade? Ou você precisa aprender algo com esse excesso e esse consumismo material? Do mesmo jeito, pessoas que às vezes querem ficar com nada, ficam com muito pouco, né? Ficam vivendo uma vida muito ali da sofrência, né? Muito, nossa, do difícil, do contando moeda. O que será que essa pessoa... Essa também é uma pessoa na escassez. O que será que ela precisa aprender com isso? Então, quando a gente está falando desse dinheiro, a gente vai tocar em nuances muito complexas, que a gente precisa estar aberto para perceber que esse dinheiro que a gente vê fora, em última instância, ele é uma manifestação muito maior desse dinheiro de dentro. E quando eu falo desse dinheiro de dentro, eu falo do quê? Do nosso valor interno.
esse touro, né, esse touro, essa temporada taurina, inclusive, touro, ele é regente natural da casa 2, então lá na nossa mandala astral, a casa 2 é uma casa naturalmente regida por touro. Então, quando a gente quer entender um pouco mais das nossas finanças, olhar essa maneira como a gente ganha e gasta o nosso dinheiro, a gente vai ali, que signo que tem nessa casa, né? Qual que é a energia que ronda essa casa? E quando a gente estiver falando desse dinheiro, a gente também vai ter que estar falando o quê? Mas espera aí, como é que eu me valorizo? Como é que eu vejo o meu valor? Quanto é que eu tenho de valor? Porque essa relação do valor de dentro com o dinheiro que eu vejo fora, ela é uma relação aqui, ó, que tá de mãos dadas, que tá entrelaçada. Então é claro que se você muitas vezes é uma pessoa que não se valoriza em nada, que não reconhece os seus dons e talentos, que não se sente um merecedor, como é que você acha que o dinheiro vai prosperar na sua vida? E vejam, isso se manifesta em nuances distintas, porque às vezes a pessoa que não tem nada, ou a pessoa que pode comprar todas as bolsas do mundo, essas duas pessoas ainda assim podem estar vivendo a mesma dor, que é uma dor de não se sentir merecedora, é uma dor de não reconhecer os seus dons e talentos verdadeiros. E aí, uma delas manifesta na forma não posso ter nada, e a outra se manifesta deixa eu tentar ver tudo, para ver se eu me sinto alguém. É muito doído, gente, é muito desafiador. E quando a gente começa a ampliar essa nossa relação com o dinheiro, a gente começa a perceber que tá tudo antes aqui dentro, ó. Às vezes eu tô ali, né, me sujeitando a tudo. Imagina, depois que eu aprendi sobre isso, dificilmente eu faço permutas na minha vida, mas depois que eu aprendi que fazer as permutas é a gente quase voltando para uma era que não existe mais, numa ilusão de que é a nova economia, e essa não é a verdadeira nova economia. Quando a gente está falando de economia circular, quando a gente está falando de fluxonomia 4D, a gente está falando de um outro esquema, tá? Em nada ele tem a ver com as permutas. Mas as permutas muitas vezes, né, e principalmente a área das terapias integrativas, adora uma permuta, né? Ah, então, tá aqui, ó, eu te faço meu reiki e você me faz uma barra de axis. Pronto, a gente trocou. As pessoas não têm ideia do enrosco que elas estão se metendo. Isso é de uma complexidade que nos leva muito mais à perda do que qualquer outra coisa. Mas por quê? Porque isso tem a ver com equilíbrio de troca, isso tem a ver com merecimento, isso tem a ver com reconhecimento de dons e talentos. Muitas vezes, quando eu vou lá e abaixo o meu preço a qualquer custo para o cliente, às vezes a gente está num lugar desesperado. Não, eu faço qualquer coisa para eu ter esse cliente. Eu faço qualquer coisa para ter uma pessoa consumindo o meu produto. E aí eu não só me lasco, como eu lasco o outro também. Porque aí eu abaixo achando que o outro não pode pagar, só que isso enfraquece o senso de poder da outra pessoa. E aí a gente entra num novelo de lã que ele tá mais enrolado que não sei o que lá. E é claro que a gente vai precisar tomar muito cuidado para navegar sobre essa temática, porque ela é uma temática delicada, ela é uma temática que esbarra em crenças culturais, ela é uma temática que esbarra em formas de ver o mundo do inconsciente coletivo, mas que, se você quiser ter uma nova forma de se relacionar com as suas finanças, se você quiser ter uma relação saudável com o seu dinheiro, você vai precisar olhar para essas nuances. Prosperidade, escassez, como está o seu senso de merecimento, como é que você se relaciona com essa troca do dinheiro. Você é uma pessoa que tende a acumular, você é uma pessoa que necessita de uma ilusão de estabilidade. Uma vez eu atendi um rapaz, inclusive, que ele falava assim para mim: não, a minha independência financeira e a minha estabilidade vai acontecer quando eu tiver 1 milhão na conta. E eu falava para ele: isso é uma ilusão. Olha, presta atenção no que você está falando, sabe por quê? Essa pessoa acha que a estabilidade dela é 1 milhão. Quando ela chegar em 1 milhão, sabe o que ela vai falar? Que a estabilidade dela é 2 milhões. Ela acha que a independência financeira dela vai ser quando ela tiver 1 milhão. Mas quando ela chegar no 1 milhão, ela vai achar que a independência financeira dela não é com 1 milhão, é com 2 milhões. Por quê? Porque não é sobre a quantidade. Essa ilusão de estabilidade e segurança que a gente busca no dinheiro, ela é falsa. A verdadeira estabilidade e segurança, ela tá dentro. Ela não tá, quando eu chegar no 1 milhão, segurança. Quem garante?
Eu falei para essa pessoa, né, nesse atendimento, falei assim, quem garante? Sabe por quê? Imagina se você chegar no 1 milhão, acontecer um desastre na sua vida, naquele dia, na sua família, sei lá, pegar fogo na casa de toda a sua família, vocês perderem tudo e você tiver que gastar aquele 1 milhão para reconstruir as casas, para comprar roupas, para comprar alimentos para toda a sua família. Acabou. Cadê a estabilidade e segurança? Acabou. Então veja como é ilusório a gente achar, vou ter estabilidade quando tiver tarará, tarará, tarará. Vou ter independência financeira quando tiver tarará, tarará. Não. Tudo o que a gente precisa fazer é mudar a nossa mentalidade, é nos alinharmos em frequência. Como é que eu estou vibrando? Eu estou vibrando no medo? Eu estou vibrando na culpa? Eu estou vibrando na insegurança? Ou eu estou vibrando na confiança? Eu estou vibrando na consciência de que a vida é abundante? Eu estou vibrando na gratidão? Eu estou vibrando na alegria? Como é? Peraí. E olha, tem uma coisa que a Cabala ensina que é lindo. O universo é justo. Ninguém fica com o teu dinheiro e você não fica com o dinheiro de ninguém. Eu vou aprofundar isso nas nossas aulas, mas tem uma passagem que diz exatamente que muitas vezes, inclusive, quando você é roubado, roubaram meu celular, né? Roubou o carro, roubou um dinheiro ali da minha carteira. Isso pode estar muito mais entrelaçado com a trama da lei do karma, ação e reação, do que você ser um coitadinho e que deu azar e pobrezinho de você, foi assaltado naquele dia e levaram seu celular. Às vezes aquilo é a balança, é a justiça da vida equilibrando a balança. Às vezes, lá atrás, no seu passado, um dia você ficou com um dinheiro que você não devia, você pegou mais do que você devia. Não pode. A vida é justa e a vida se encarrega de equilibrar a balança. Então, lá na frente, você vai perder um celular para equilibrar. Como é que entende isso? Muitos de vocês podem me escutar assim e falar, meu Deus, ela tá louca. O que isso tem a ver com as minhas dívidas no banco? O que isso tem a ver com eu não conseguir prosperar? O que isso tem a ver com o dinheiro entra toda vez que entra e já sai? Eu ganho, mas quando eu vejo já paguei todas as minhas contas e não consegui ir lá desfrutar de uma viagem. Tem tudo a ver. Porque não é sobre a matéria, é sobre a energia que circunda tudo isso. Quantas vezes, sistemicamente falando, as pessoas contraem dívidas por dívidas do sistema que não foram pagas? Quantas vezes a gente não está reproduzindo um caminho de escassez porque é o que tem na memória da nossa família? Você olha lá uma avó que passou fome, você olha lá uma mãe que não teve dinheiro para alimentar os filhos. Como é que você acha que aquele filho vai ser super próspero, sendo que não é isso que corre no sangue daquele sistema? Então, se a gente ficar na superfície, se a gente ficar no raso, a gente se lasca. E vamos aproveitar a temporada taurina para que a gente possa mergulhar nesses temas, para que a gente possa se apropriar e aprender um pouco mais do que é essa energia do dinheiro. Então, eu só quis trazer aqui umas pitadinhas do que vamos nos debruçar nesses nossos encontros ao vivo. Quem sentir no coração, quem quiser fazer parte, quem quiser aprofundar na sua relação com o dinheiro, nessa perspectiva mais profunda do que é essa energia nas nossas vidas, sejam todos muito bem-vindos e convidados. Vai ser uma alegria receber vocês por aqui. As informações, como eu falei, elas estão aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês me encontram aqui na nave. E no mais, eu desejo que todos possamos ter uma linda temporada taurina, que a gente possa aprender a se relacionar com as nossas finanças, com o nosso dinheiro de uma maneira mais prazerosa, mais harmônica, para que a gente verdadeiramente possa desfrutar os prazeres de estar na Terra, porque Touro nos ensina sobre a carne, né? Sobre a corporificação. Então, se estamos na Terra, nesse planeta que é um planeta 3D, é um planeta da matéria, então que a gente possa desfrutar da comida boa, da cama gostosa, dos prazeres que tem para a gente desfrutar e que a gente possa aprender a se relacionar com as nossas finanças de uma maneira, numa espiral acima da consciência, né? Olhar para o nosso dinheiro, respeitar o nosso dinheiro e construir uma relação com ele mútua de crescimento e de prosperidade.
É isso que eu desejo para nós. Quem quiser chegar, venham compor esse nosso grupo de estudos, vai ser uma alegria ter vocês por aqui. E assim, vamos seguindo na nossa temporada taurina, que temos muito caminho pela frente ainda e para aprender com esse período que o Sol habita a constelação de Touro.